Disse o Senhor a Isaías: Agora sai tu com teu filho, que se chama, um resto volverá ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Olá, tudo bem? Hoje, mais uma vez, nessa segunda-feira, estamos com nossos olhos na lição. E aqui hoje nós vamos tirar mais algumas lições para nosso desenvolvimento espiritual, nosso crescimento como pessoa. Querido, você gosta de receber conselhos? O que você acha? Você acha que conselho é bom? Tem um ditado que diz aí fora que se conselho fosse bom, não dava, vendia. Você já ouviu essa frase? Ou você já falou essa frase para alguém? Quando alguém veio para te dar algum conselho? Teve uma época na minha vida que eu era meio cabeça dura. Eu escutava os conselhos, mas como diz os mais antigos, né? Entrava para um ouvido e saía para o outro. Sabe, tem muitos conselhos que são bons. Eu acredito que se eu tivesse colocado em prática muitos conselhos que eu ouvi ao longo da minha vida, se eu tivesse dado valor para esses conselhos, talvez a minha vida, talvez a minha situação estaria bem melhor. Existem pessoas que entram na nossa vida, no nosso caminho, para nos ajudar a crescer profissionalmente, espiritualmente. E muitas vezes nós negligenciamos esses conselhos. Teve uma época na minha vida, que não faz muito tempo, foi o último problema que eu tive na minha vida, que para resolver esse problema eu busquei a ajuda das minhas filhas. E elas me deram conselhos e vocês acreditam que deu certo? E eu coloquei em prática, queridos, vocês não têm ideia como que minha vida melhorou. E a partir de então eu percebi que conselhos, mesmo sendo de graça, são conselhos que é para nos ajudar, para nos fortalecer, para fazer a gente crescer, para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor. Por que nós estamos dando essa introdução na lição de hoje? Quando você chega aqui no capítulo 7, que é o que nós estamos estudando essa semana, e o verso 3, nós percebemos que Deus está dando uma ordem para Isaías. Isaías, vai ao encontro de Acaz. Vocês sabem, e nós já falamos nos estudos anteriores, que Acaz, ele fez tudo contrário à vontade de Deus. E chegou um momento na vida dele que ele estava tão atrapalhado com tantos problemas, que ele perdeu a noção das decisões. E ele foi buscar ajuda num lugar que ele não devia ir. E com isso, ele estava afetando até mesmo a vida de outras pessoas. Você já percebeu que muitas vezes a gente toma decisões na vida que não afeta só a gente, mas afeta outras pessoas também? E muitas vezes, se afetasse só a gente, não teria problema nenhum, porque é só você que está sofrendo. Mas muitas vezes com a sua decisão você acaba atrapalhando, acaba afetando a vida da família, dos filhos, e até mesmo acaba estendendo até para a igreja e para a sociedade. E o caso de Acaz não foi diferente. A decisão que ele tomou, ele estava levando o povo para uma situação que eles tornariam cativos, eles tornariam escravos dos inimigos de Deus. Você já pensou pessoas que tiveram condições de ter uma vida abençoada por Deus e simplesmente por estar seguindo conselhos errados, pessoas erradas, acabaram sofrendo as consequências? E isso aconteceu com o povo da tribo de Judá. Ou seja, eles tomaram as decisões erradas, acabaram caindo na mão de outros inimigos, outros aproveitadores, e o povo acabou sendo levado como escravo. Porque no desespero de Acaz, ele achou que a decisão mais sensata era buscar ajuda com os inimigos. O que isso tem a ver com a nossa realidade hoje? Voltando à minha experiência,
e eu acredito que é a experiência de muitas pessoas, e quem sabe vai ajudar você a pensar melhor, a refletir melhor. Teve uma vez que eu me lembro que eu estava com dívida e eu orei a Deus. Eu fiz a seguinte oração: Senhor, se for da tua vontade, se for do teu agrado, que eu resolva o problema dessa dívida que eu estou tendo, eu vou ao banco fazer um empréstimo. Se eu conseguir fazer um empréstimo, significa que é a sua vontade. Mas se eu não conseguir fazer o empréstimo, eu tenho certeza que não é a sua vontade e o Senhor vai me ajudar de outra maneira. E logo cedo eu passei no caixa eletrônico lá do banco e fui sacar o dinheiro do empréstimo. E qual foi minha surpresa? Que o caixa eletrônico não estava funcionando naquele dia, naquele momento. Tinha 2 caixas e eu fui no segundo caixa, estava funcionando. Mas por alguma razão o cartão lá não deu certo. Lembra da minha oração? Senhor, se for da tua vontade que dê certo o empréstimo, significa que esse é o caminho que eu tenho que seguir. Mas só que não deu certo, querido. Por 2 vezes eu tentei e não deu certo. E fui embora meio frustrado. E agora, como é que eu vou fazer para resolver o problema dessa dívida que eu tenho? Mas não contente, mais tarde eu voltei no banco outra vez. E dessa vez eu consegui fazer o empréstimo. Eu pergunto, eu fiz a vontade de Deus? Eu segui a vontade de Deus naquele momento, segundo a minha oração? Claro que não. Muitas vezes nós somos egoístas com aquilo que nós pedimos a Deus. Nós oramos, pedimos para que Deus nos dê a orientação e depois acabamos fazendo totalmente diferente daquilo que Deus está planejando para nós. Querido, Deus, Ele tem bons conselhos para nos dar. O livro de Provérbios, ele nos instrui, ele nos ensina com muitos conselhos. E um dos conselhos que eu quero terminar esse vídeo nessa manhã, encontra-se aqui no livro de Provérbios, capítulo 15 e o verso 22. Olha o que diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O que a casa estava precisando era de um bom conselheiro. E ele teve, o profeta Isaías. Ele ficou até admirado de ver Isaías ao seu encontro. Só que ele não deu ouvido aos conselhos do profeta Isaías. Será que nós estamos seguindo esse mesmo caminho, não ouvindo os conselhos que Deus está querendo nos dar? Que Deus possa te abençoar hoje. Eu quero terminar com esse pensamento da lição que diz assim: mas para tomar a decisão certa, Acaz precisava confiar nas promessas do Senhor. Devia crer para permanecer. As palavras para crer e permanecer são da mesma raiz hebraica, da qual também vem a palavra que designa verdade, aquilo que é confiável. E a palavra amém confirma o que é verdadeiro, o que é confiável. Acaz precisava ter certeza para estar seguro. Precisava confiar para ser confiável. Nós precisamos confiar em Deus. Nas nossas orações, precisamos colocar na mão de Deus e depois deixar que Deus age. Que Deus te abençoe e que esse conselho de hoje possa te ajudar a refletir na sua decisão hoje e para o seu futuro. Oremos. Obrigado, Senhor, pelas palavras dessa lição, dessa meditação de hoje. Permita, Pai, que nós possamos rever as nossas decisões e lembrar de alguns conselhos que já foram nos dados e assim colocar em prática. Fique conosco, nos abençoe nesse dia. É o que te peço e agradeço por Jesus. Amém. Bom dia, feliz semana de trabalho.